Qual é o percentual ideal na medição de qualidade da aplicação? Essa é uma pergunta que a gente vem recebendo bastante agora, ultimamente, desde que a gente fez o lançamento do último vídeo, em relação à aplicação da aeronave utilizando o fluxômetro e não utilizando o fluxômetro. E essa dúvida surgiu com inúmeras perguntas, tentando entender, mas qual é o ideal então, já que agora a gente consegue fazer a medição, entender toda a deposição, aplicação, cobertura, velocidade do vento, todos os dados meteorológicos da aplicação, unificando com os dados da aplicação em si, e aí triangulando todos esses dados, surgiu muitas dúvidas em relação a esta questão específica. Qual é o percentual que eu posso dizer que aquilo é bom ou aquilo é ruim? Qual é o parâmetro que eu começo a traçar na minha análise para começar a trazer na prática se aquela aplicação está aceitável ou não? Então aqui eu comecei para vocês com esse mapa, justamente esse mapa de calor em relação ao fluxo. Nós vamos analisar aqui basicamente o fluxo, tá? Que seria utilizando o controle automático de fluxo, mais conhecido como fluxômetro, e a gente vai entender qual é esse percentual. Vamos construir junto essa ideia do que é um percentual aceitável, o que é algo que não é aceitável, qual é o comparativo não utilizando o fluxômetro e posterior utilizando o fluxômetro. Então, para a gente ter uma ideia, se a gente pegar como base essa aplicação, a partir do momento que o Travicar Connect torna isso claro para vocês, torna isso claro para a questão da qualidade da aplicação, o que vem em mente? Bom, Felipe, qual é o percentual que isso aqui é adequado? Se a gente olhar essa aplicação aqui, de fato, ela está em 89% de acerto em relação ao que se pretendia fazer para aquilo que se fez. Então vamos começar a primeira análise bem simplista. A média de aplicação de todo esse polígono foi 19,9, onde se buscava atingir 20. Então, na média, foi 100% de eficiência. Esse dado por si só, ele é um dado utilizado basicamente a partir do momento que eu vou colocar um fluxômetro, eu consigo medir que por todo o período, o polígono que eu quero trabalhar e todo o líquido que eu levei para pulverizar, eu atingi uma calibração usando um fluxômetro de 19,9 na média de tudo, ou seja, o volume dividido por toda essa área aqui aplicada, eu vou chegar nessa calibração média de aplicação. Então eu cravei, eu queria 20, deu 19,9. Aí a gente começa uma análise mais criteriosa de toda essa aplicação, dizer, bom, mas eu quero entender agora em toda essa área onde eu apliquei mais do que 20 e onde eu apliquei menos do que 20. E aí eu começo a me balizar dizendo que 20 era o que eu buscava. 22 para cima eu não estou buscando e 18 para baixo eu não estou buscando. O que eu quero dizer com isso? O avião ele vai ter a variação de trabalho na questão de velocidade e o fluxômetro faz a correção desta questão da velocidade. Isso é um parâmetro. Só que se a gente pegar uma área, um polígono, a gente vai descobrir que ele tem uma série de, vamos dizer assim, a marcação desse polígono não é uma área perfeita, não é um retângulo perfeito, não é um quadrado, não é uma área que eu possa simplesmente começar num tiro e terminar numa área perfeita no final da área, ou seja, em linha reta. Reto no início, reto no fim. Não é como a gente vê aqui. Então, quando a gente chegar lá e começar a ver que todas as áreas elas têm umas pontas, que toda ela não é, que o avião ele tem que entrar numa posição de aplicação que seja adequado para fazer esse trabalho de forma mais rápida e mais precisa, automaticamente eu não consigo evitar pontas no trabalho. Então essas pontas, na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar alguma inconformidade na aplicação, porque não tem como o avião simplesmente aplicar perfeito, porque a média a faixa que eu vou definir, por exemplo, para a aplicação aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, essa faixa 1 aqui, tá? Ou a faixa 0 aqui, tá? Se a gente se basear, a faixa por si só, ele tinha que fazer uma aplicação curta aqui, então tem espaço para um tiro. Só que se a gente for analisar, a faixa, nesse aqui, por exemplo, deve estar setada em torno de 24 metros de aplicação, tá? Se eu pensar que eu vou ter que cobrir 24 metros nessa ponta aqui do polígono, automaticamente, talvez eu não consiga chegar na aplicação e começar e terminar esse tiro, por exemplo, cobrindo 20 metros ou 24 metros dessa área. Eu vou cobrir, porque ela não, é uma ponta, entendeu? Então, naturalmente, 20 metros que eu vou aplicar, que eu disse que é a faixa,
talvez 10 metros fique na bordadura para fora, aqui na ponta um pedaço fica para dentro, outro no início do tiro ele corta, e assim por diante. Por que ele vai fazer isso aí? Porque não é uma medida exata. Eu vou passar com 20 metros, né, de forma linear, só que se eu chegar nessa ponta aqui, por exemplo, e for pulverizar, eu vou fazer 20 metros aqui, mas tá vendo que eu posso estar com a ponta da asa para fora da área e o resto também para fora? Isso aqui ele vai considerar erro nessa aplicação. Por que ele vai considerar erro? Porque o sistema ele vai fazer uma metrificação padrão. E a gente vai pegar um polígono, e o polígono tem variações. Então, basicamente, o que a gente tem que levar em consideração? Antes de eu ter uma ferramenta de medição e de correção automática, eu tinha muito perto disso aqui. Por que muito perto? Porque esta área ela foi aplicada e foi utilizado um leitor de fluxo. Ou seja, ela já foi utilizada uma ferramenta para facilitar a calibração do avião, porém ela não tinha uma correção automática. Então, basicamente, esse piloto que fez essa área aqui, ele tinha no GPS dele o parâmetro de qual era o fluxo que estava sendo aplicado em litros por hectare naquele momento da aplicação. E com certeza ele podia ir na bypass e fazer algum ajuste, certo? Agora, numa aplicação sem um leitor de fluxo, sem uma válvula automática de fluxo de correção, tu tá voando com zero informação. A tua única informação é quanto de produto eu tenho dentro do tanque, que é chamado hopper do avião, e versus o tempo de que eu vou e a área coberta que eu vou fazer. Então, se eu for alimentando o tanque, alimentando o tanque, aplicando, se eu não tenho nenhuma informação de qual é o fluxo que está passando, mas como é que se fazia esse controle? Claro que tem controle. Quando eu vou dizer, só que eles são mais analógicos. O controle é em cima da pressão. Então, a primeira coisa, tu vai avaliar qual é a pressão que tu vai estabilizar na aplicação. Só que aquela pressão que tu está estabilizando, justamente é para tu ter um parâmetro em relação a uma velocidade fixa. Só que a velocidade do avião, ela está toda hora mudando. Então, aquele parâmetro de pressão, ele é só um marcador, ele não é algo que não vai ter variação, ele vai ter variação o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu chegar nessa área e eu levar em consideração que mesmo eu olhando, sabendo que eu podia corrigir, de fato deve ter correções no meio dessa aqui, porque o piloto estava vendo o quanto ele estava errando, a gente chega em 42% só de acerto. Ou seja, mas Felipe, o que é o acerto? Acertar 20 litros por hectare. Ou seja, abaixo de 22, acima de 18, ainda com uma variação pré-setada aqui nessa área. Mas o que eu quero dizer com isso? Qual é o tamanho do erro quando eu não tenho fluxômetro? Com certeza é maior, eu vou acertar muito menos que 42% da área. Mas o que quer dizer acertar? Acertar a vazão a qual eu deveria fazer desde o início. Mas quer dizer então que a minha área vai ficar ruim? Não necessariamente, eu posso ter cauda sobrando e sempre fazer acima do que eu vendi. Então, se eu tinha que fazer 20 litros, eu faço 22, eu vou ter aplicado acima. É o ideal? Não, não é o ideal porque o que foi planejado foi 20. A dose do remédio está para 20. Então, não tem porque eu desperdiçar com 22. É perda de dinheiro, com químico a mais, é perda de tempo do avião e assim por diante. Todo mundo perde, né, numa operação ao qual não se acerta o objetivo inicial, né? Então, basicamente, a partir do momento que eu ganho um referencial, eu ganho uma ferramenta de medição, eu tenho que ter um certo critério para avaliar o quê? Olha, quanto eu tinha, quanto eu tenho agora. Então, qualquer número acima de 75%, 78%, 90%, de 80% para cima, 85% para cima, seria uma área excelente. E aí é óbvio que a gente vai avaliar. Mas, Felipe, tu tem áreas que tu já mostrou aqui que deu 98% de eficiência. Sim, deu 98% de eficiência porque a área, o polígono é bem construído, tem muito menos pontas, tem muito menos partes complicadas de aplicação ou faixas curtas, como exemplo dessa aqui. Tá? Então, automaticamente, tu consegue ser mais preciso. Agora, alguém vai chegar em 100%? É óbvio que não. É óbvio que não. O que é 100%? 100% é que o avião não saísse 1 centímetro da linha dele de aplicação. Isso é impossível. Né? Mesmo se a gente pegasse uma máquina, um drone, por exemplo, que é guiado remotamente, ele também não acerta. Ele também vai ter variação, porque vai ter um vento empurrando ele vai ter que corrigir a rota. Então essas variações, esses percentuais de detalhe, a gente não pode se apegar. O que é importante? A gente sair de uma calibração de assertividade de 30%, 35%, 40% para uma assertividade de 89%.
de 80, 75, de 92, de 98, é um parâmetro absurdo a mais. Então, o que me garante uma aplicação nesse sentido quando eu tenho toda essa qualidade de aplicação? Eu sei que aquilo que eu ia botar, a dose que eu ia fazer o tratamento, de fato foi passado em cima e foi feita a aplicação como era o correspondente. E eu utilizando ferramentas, no caso, o controle automático de fluxo, o que eu vou ganhar? Que esse equipamento aqui, o fluxômetro, então eu tenho um leitor de fluxo e uma válvula de correção. No mapa que eu mostrei para vocês, onde só tinha leitura, essa segunda peça foi retirada e só foi utilizado o leitor. Então o piloto ele tinha informação aqui no GPS de que vazão estava passando. Então ele ainda podia manualmente fazer correções. Mas eu posso te dizer que quando tu usa uma válvula automática, isso acontece inúmeras vezes por segundo. Então essa correção ela é extremamente rápida e precisa. Tanto que a gente chega lá em 98, 99% de aplicação de cobertura de controle. 19.9, como a gente viu ali naquela aplicação, né? A gente vai chegar aqui, ó, 19.9, entendeu? Então, já se tu olhar aqui, a média da aplicação sem o fluxômetro já foi 18.7. Então a gente tem aqui 1.3 litros de média a menor do que deveria ter sido aplicado. Então se botou menos produto do que deveria chegar na lavoura. Aqui na aplicação 19.9. Então quando eu começo a entrar nos acessórios do GPS, eu começo a entrar numa outra forma de fazer um trabalho bem feito. Então toda aquela fazenda que tem um avião próprio ou uma fazenda que contrata uma empresa de prestação de serviço, o que tem que levar em consideração? Ter uma assertividade nos equipamentos que estão à tua disposição. Ter assertividade naquilo que tu vai poder medir depois da aplicação. Mas o que é o fato importante? Eu vou considerar que 100% é o padrão? É óbvio que não. Ninguém vai ser 100%, uma máquina não vai ser 100% e assim por diante. Então tem muitas variações na aplicação. Então o polígono pode não estar cheio de ponta, então isso vai somar para mais ou para menos a deposição dentro da área, então não vai dar 100%. A gente vai ter uma variação de vento que vai empurrar o avião para ele se deslocar um pouco do tiro que ele estiver fazendo, da faixa que ele está aplicando. Então vai dar algumas vamos dizer assim, ó, algumas brechas entre as faixas. Ó. Então a gente vai olhar, isso aqui foi tudo área que não foi coberta. Ah, mas essa área... Aí vem a segunda pergunta que a gente muito ouve. Ah, mas se tem fresta aqui, isso aqui não foi eficiente. Isso foi muito eficiente. Aí a gente vai ter que entender. Tu pegar o Travicar Connect, tu consegue medir quanto é isso aqui. Tá? Tu vai abrir lá o programa, tu vai medir. O que vai ser relevante essa tua informação? Todo avião agrícola, toda a pulverização aérea, ela parte do pressuposto que tu define uma faixa que tu vai cobrir. Porém, essa faixa que tu vai cobrir, então vamos considerar que esse meu pedaço de couro aqui é a faixa que eu vou cobrir. O que é importante entender? Que a aplicação ela vai ser maior do que isso, de fato. Quanto é na média maior do que isso? Na média, o avião tem 2 metros para a esquerda, 2 metros para a direita, sobrando de aplicação. Por que ele tem isso? Claro que na faixa que eu defino, então vamos dar o exemplo do Ipanema 203, que a média de faixa é 24 metros. O que ele vai fazer? A faixa efetiva dele vai ser 28, pode ser 29, pode ser 27,8. O que é essa informação de 28, por exemplo? Que eu tenho 2 metros para cá, 2 metros para cá que eu vou ignorar. Por que eu vou ignorar? Porque aqui o fluxo está diminuindo. Então eu tenho na faixa que eu defini como minha faixa efetiva de aplicação, eu tenho um equilíbrio do volume de gotas que eu estou disponibilizando por toda essa faixa. Então, se eu pegar toda essa faixa, eu tenho uma gota homogênea, eu tenho um volume correto, alto, tenho tudo ela perfeito. Só que nas pontas eu começo a baixar, então isso aqui eu vou ignorar, onde começou a baixar eu ignoro. Basicamente, essas frestas aqui são cobertas por 2 metros quando eu estiver passando para ir e por 2 metros quando eu estiver passando por voltar. Então isso aqui foi coberto. Com absoluta certeza que isso está fechado e foi 100% aplicado ou o químico chegou em tudo. Mas por que não registra em tudo, vai dar essa fresta? Porque o piloto ele vai sair do eixo da aplicação por causa de um vento, por exemplo. Então a aeronave se desloca mais do que deveria e aí começa a fazer faixas ali no meio do caminho. Mas se for medir, vai dar isso aqui, vai dar 30 centímetros, vai dar 20 centímetros, vai dar 50 centímetros, mas que dê 1 metro, que dê 2 metros, ainda foi coberto. Então tem que estar muito seguro que a aplicação, a pulverização aérea, ela é extremamente segura e extremamente precisa. Quando a gente vai comparar com outros meios de aplicação,
tu pode ter certeza que o que tu vai fazer no avião talvez tu não faça com outras máquinas, porque o avião é extremamente preciso. Os equipamentos são precisos, a forma de medir tudo é precisa. Então o que tu vai entender? Que o que tu tem a disponibilidade dos acessórios, o DGPS Travicar, o que eu ganho usando o DGPS Travicar? Qual é a vantagem? Onde eu consigo agregar uma série de acessórios de alta performance para, de fato, manter todo o avião em equilíbrio, toda a aplicação em equilíbrio, para que eu possa trazer depois para o Travicar Connect e ter todo o parâmetro completo de fluxo, de aplicação, de altura, de velocidade, de vento, direção do vento, todos os dados meteorológicos, né? Então, o que é importante? Às vezes tu traça ali uma informação que tu quer de precisão, mas tu acaba não tendo como medir. No Travicar, todos os equipamentos Travicar, tu tem como medir todos eles através do Travicar Connect. Então, tu tem todo o dado na tua mão. O que te torna isso aí? Muito mais precisão, muito mais objetividade no trabalho, muito mais velocidade, muito maior rendimento no avião para o piloto. Então, ou seja, ele, através da plataforma, ele consegue fazer planejamentos de aplicação, onde ele consegue ter todo o mapeamento, tudo prévio, e ele tem todo o planejamento já definido, melhor entrada no tiro, melhor saída, o menor tempo de balão, o menor tempo de como é que vai perder tempo fazendo balão, vai perder tempo abastecendo e voltando. Então, tudo isso ele consegue fazer um estudo dentro do programa e tornar preciso a aplicação dele a ponto dele entender aonde que ele está perdendo tempo. Obviamente, ele nunca vai perder a segurança de voo, porque o domínio do piloto tem domínio total da aeronave. O que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar um direcionamento melhor. Então, por exemplo, se ele vai seguir uma linha para chegar na área de aplicação, saindo da base para chegar na área de aplicação, e ele for indo para o lado, fazendo um balão, com o Travicar Connect ele não faz mais, porque ele já vai planejar e vai traçar uma linha reta para a aplicação. Então ele vai tornar um voo muito mais preciso, vai botar a velocidade de cruzeiro e vai chegar lá muito mais preciso. Não vai perder tempo com deslocamentos desnecessários. Então, tu tem uma série de ferramentas hoje, e é justamente nesse ponto que a gente traz esse entendimento. Então, tu nunca vai ter uma aplicação que vai cravar 100%, porque 100% é o computador que vai cravar. E com todos os parâmetros perfeitos. Onde é que tu vai ter o avião? Muito perto daquilo que seria o ideal. O que é o ideal? Acima de 80%, 85%, 90%, cada fazenda, cada grupo vai criar o seu padrão do ideal. Mas o que quer dizer um padrão do ideal? Basicamente, ele quer dizer que nas nossas áreas, as nossas áreas são áreas fáceis de fazer, são áreas grandes, tem menos ponta, o avião ele vai fazer uma área de 1.000 hectares e as faixas são longas, são poucos tiros, uma área muito grande, então uma série de variáveis. Então, se eu sair, por exemplo, pegar Rio Grande do Sul, fazer um comparativo de mapa do Rio Grande do Sul, com certeza o mapa do Rio Grande do Sul vai ficar aqui nos 89%, que é o exemplo dessa aplicação aqui. Então isso aqui, o que a gente vai tirar essa base? Não tem como eu melhorar disso aqui. Isso aqui está ótimo, essa aplicação. Isso aqui ganha estrelinha por essa aplicação aqui. Por quê? Porque as áreas do Rio Grande do Sul, eles são todas recortadas, ó, cheio de pontas. E tudo área pequena. Então a média da divisão de uma área pequena, de correção assim por diante, vai ter sempre pior para o operador. Eu começo a ir para áreas um pouco maior, né? São Paulo, aí quando eu chego no Mato Grosso, de fato, áreas grandes mesmo, áreas preparadas para avião, né? Pará também, Bahia também, o que eu vou ver? Um percentual muito maior de eficiência. Tá? Mas aí você diz, mas por que... Então, se eu cheguei a 98, o meu contratante está dizendo que 98 é ruim. Não, o contratante precisa entender um pouco mais do que é a informação que está sendo mostrada, para entender como é que ele vai exigir ou colocar, porque, vamos dizer assim, de que interessa? Melhorar do que tem. Então, o primeiro ponto, tu está fazendo tudo errado. Tu ganha um parâmetro de medição e tu quer ganhar estrelinha querendo bater 100%, esquece, isso não vai acontecer, isso não é a vida real. Então, mesmo um piloto de corrida, onde teria todo o traçado da cabeça dele, ele não acerta 100%. Então, como é que a gente vai pegar aqui que o piloto de avião é muito preciso, está numa aeronave rápida, tem variáveis que ele não vai controlar, exemplo dos polígonos. Então, a gente tem que ser muito pé no chão nesse ponto. Então, toda essa variável, o que importa? Tu saiu de erros grotescos, né? E esse aqui eu estou falando que ainda foi ajudado porque tinha informação, para trabalhos absurdos, né? A gente está vendo aqui preponderante o verde na aplicação. Eu vou criar caso... Ah, Felipe, mas é que no início do tiro está aqui um volume maior. Sim. Como é que funciona o avião? O avião ele entra no tiro, o equipamento agrícola vai estar todo parado. Ele não sabe como é que quando ele vai começar a trabalhar.
Então ele está parado. Quando ele chega no polígono, usando uma válvula automática de fluxo, de abertura de fluxo, que é essa outra peça aqui, de on-off automático, ele vai chegar na bordadura da área e vai abrir. Vai terminar a bordadura, ele vai fechar. Tudo bem, até aí está tudo certo. Mas o que ele vai fazer aqui? Quando ele abriu, o avião ele pode estar em velocidade, pode não, ele vai estar em velocidade diferente quando ele fechou o tiro. Então, automaticamente, e tem também o seguinte, quando a bomba de pulverização, a bomba de pressão, ela está parada, tu solta ela para começar a trabalhar, ela vai dar uma pancada de volume, de pressão e de líquido para dentro do sistema que vai pulverizar. Automaticamente, o sistema recebe uma enxurrada de pressão e se estabiliza. Esse é o tempo de estabilizar. Então, se a gente for ver, na verdade, se for pegar aqui precisamente, ó, a gente pode olhar aqui, ó, que existia uma curva, ó, faltava, quando abriu, faltava, encheu e já estabilizou. E seguiu o baile todo estabilizado. Ó. Então, aqui a gente vai ver aqui a correção do fluxômetro, em tempo real aqui, mostrando este tiro aqui. Ó. Então, a gente pode olhar aqui, esse tiro está marcado aqui. Ó. Então, o que a gente tem? Ah, houve um pico aqui de até 24 litros, claro que houve, está aqui, ó. Depois estabilizou e foi embora. Então, o que tu tem hoje? Ah, mas como é quando eu não tenho isso? Bom, é isso aqui. Quando eu não tenho isso, eu deveria fazer 20, eu não acertei 20, eu fiz 15, fiz 18 e fui embora com 18. Ó. Eu não acerto nem o que eu deveria fazer. Por que não acertou aqui? Muito simples de novo. A velocidade do avião estava mais rápida do que estava calibrado o avião. Então, faltou produto. Estou indo muito rápido para a calibração que eu fiz, porque lembra que não tem correção automática. Vai faltar produto. Fui muito devagar da calibração que eu fiz, vai sobrar produto. O que eu vejo quando eu chego numa aplicação que eu tenho correção? Eu equilibro o que tem que ser de 20 e vai embora no 20. Então é isso que você tem que entender. Todo esse percentual, toda essa análise, a gente parte do pressuposto que tu não tinha nenhuma informação e agora tu tem informação. O que tu não pode deixar de fazer e levar em consideração? De usar acessórios para te dar todo esse monitoramento, toda essa informação. E aí tu vai ter uma lavoura muito mais qualificada, uma lavoura com muito mais rendimento, porque tu vai saber como tu fez o tratamento, se estava adequado, se não estava, porque às vezes tu pode optar em ter que fazer uma área, mesmo não estando no momento adequado. E não tem nenhum problema, tu ajusta os equipamentos, tu ajusta os bicos, ajusta os atomizadores para aquela condição adversa e faz a aplicação, vai dar perfeito. Ah, mas aí eu sempre, Felipe, falei que eu não podia aplicar com 40 graus de temperatura e com uma umidade de 30%. Pois é, mas tem equipamentos que tu pode fazer isso, que são extremamente precisos, eles justamente trabalham com a sua maior eficiência numa temperatura mais alta e numa umidade mais baixa, que é o caso do eletrostático, por exemplo. Então, tudo isso já foi pensado, tudo isso já foi. O que falta é informação disponível no mercado para entender aquilo que pode se utilizar. Então, qual é o nosso trabalho aqui hoje? Mostrar para vocês tudo que vocês podem fazer com os equipamentos, tudo que vocês podem, a forma de pensar, a forma de trazer todo esse dado, porque ele é muito importante e eu tenho absoluta certeza que quanto mais vocês utilizarem ferramentas a esse favor, sem se prender no detalhe, sem se prender em achar um culpado de alguma coisa, que, de novo, não há nenhum culpado, existe formas de aplicar, existe qualidade da aplicação que tu consegue chegar no máximo e aquela é a realidade. Então, se a tua realidade for 85% é ótimo para nós, vai entender, vamos dar um exemplo, se tu tiver lá na tua área 3 empresas, 4 empresas que fazem pulverização na tua área e todas elas forem no mesmo percentual, tu vai chamar que todo mundo é ruim? Não. Tu vai entender que a média da tua área, o potencial dela é esse percentual. Então, mas se eu mudasse outros parâmetros, poderia melhorar? Claro que poderia melhorar, se eu fizesse mais áreas junto, se tu unisse mais áreas, não fizesse polígonos tão pequenos, não tivesse muita ponta. Então a gente tem que entender que a lavoura brasileira, ela é muito diferente de estado para estado. E essa mentalidade também tem que vir junto com os operadores, com os agrônomos, com as equipes de TI, de digital das fazendas, porque tem que entender. E se tem alguma dúvida, procura a Travicar, a gente vai esclarecer isso aí, porque é o nosso trabalho também mostrar como pensar, como entender cada ferramenta que está à disposição. Então aqui é um ponto bem importante, a gente traz para vocês, acho que ficou bem explicado, e já de cara a gente não precisa nem perder tempo. O que é melhor? Não dá nem para comparar. Então a gente vai saber, usando o controle automático de fluxo e não usando o controle automático de fluxo. É a realidade que a gente tem que se deparar hoje, e a gente tem que vir implementando na nossa fazenda, nas nossas empresas de prestação de serviço, a melhoria constante e contínua. Isso é importante. Então, se antes eu errava 50%, agora eu estou errando 40%, agora eu estou errando 10%, agora eu estou errando 5%.
beleza? É diminuir a quantidade de erro e ganhar na assertividade. E aí nós vamos ter sempre uma empresa em crescimento, uma fazenda em melhoria, assim por diante. Então esse parâmetro, essa forma de pensar, é como a Travicar faz internamente também. Às vezes tem que fazer uma evolução num setor e não adianta achar que vai chegar e vai revolucionar o setor. O setor ele vai ser gradativo, tem que trazer toda a questão de cultura, mostrar por que aquilo está errado, fazer uma melhoria, fazer uma evolução, fazer uma correção. E ao longo de 30, 60, 90 dias a gente consegue chegar no aprimoramento do setor. Então é muito parecido com o campo, é muito parecido com a aplicação aérea. O que a gente quer é tornar cada vez mais claras as informações. Então, tendo alguma dúvida, tendo alguma dificuldade de entendimento, antes de fazer qualquer levantamento de informação errada, procura a Travicar, me procura na Travicar, e a gente esclarece bem pontual cada situação, para que fique claro para todos os lados, para entender, tá, mas eu queria fazer, pois mas tu não vai conseguir fazer. A gente pode avaliar essas áreas para vocês, dá uma análise de vocês, o que vocês acham dessa aplicação, a gente faz, manda para cá, a gente faz. Por que a gente faz? Porque a gente precisa mostrar aonde tu pode ainda exigir uma correção ou não, né? Se dá ou não dá, mostrar que equipamentos que tu poderia adquirir, que tu teria um melhor uso da tua tecnologia, né? E de fato o que importa? Uma colheita maior, uma lavoura muito mais produtiva, uma lavoura muito mais volumosa e assim por diante. Então, é assim que a gente vai trabalhar, é assim que a gente trabalha, e não adianta a gente querer fazer achar que um percentual é o balizador de toda a informação, é uma questão de crescimento e educação. Então a gente deixa para vocês toda essa informação, tendo mais dúvidas, tendo mais questionamentos, manda para nós, manda por e-mail, chama no direct, chama em tudo que é formato, e a gente vai esclarecendo para vocês por vídeos, ou a gente liga para a empresa de vocês, tenta esclarecer também, faz reuniões, e assim por diante. Estamos abertos para esse tipo de diálogo, justamente para instruir no que a gente puder e levar toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento para o mercado.